Se você puder, abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 6. Nós te louvamos, Senhor, nós te louvamos, Deus. Hebreus capítulo 6. Queria falar com você sobre frutos de arrependimento. Hebreus capítulo 6, versículos 1 e 3. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler essa versão assim. Vamos em frente a fim de chegarmos ao ensinamento de adultos, deixando para trás as primeiras lições da mensagem de Cristo. Nós não vamos colocar de novo as bases dessa mensagem, isto é, a necessidade de abandonar uma vida inútil e de crer em Deus. O ensinamento a respeito de batismos e da cerimônia de pôr as mãos sobre os cristãos, e a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Vamos em frente, e se Deus quiser, é isso que faremos. Deixa eu ler com você a versão da NVI. Diz assim: portanto, deixaremos os ensinamentos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento de arrependimento, de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, do ensino a respeito das cerimônias de purificação com água, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Feche seus olhos. Senhor, essa é a Tua palavra, e nós cremos que a Tua palavra é poderosa, ela é eficaz. A Tua palavra lida, Deus, ela pode penetrar nosso coração e trazer entendimento, conhecimento e sabedoria. E agora, Pai, te pedimos que à luz da Tua palavra, então, fale conosco. Espírito Santo, queremos te dar toda a liberdade e autoridade que o Senhor tem para agir no nosso coração, para falar conosco, porque é o Senhor que convence. Que o nosso ouvido espiritual possa estar aberto, e além da minha voz, a Tua igreja hoje possa ouvir a Tua voz, Espírito Santo, falando aos corações. Que não seja a minha sabedoria, o meu conhecimento, mas seja um conhecimento revelado pela Tua palavra. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Você está aí ainda? Amém? Glória a Deus. Sempre que falamos sobre arrependimento, me vem um pensamento sobre esse texto, sobre o que Deus quer fazer comigo e com você. Porque quando o escritor aos Hebreus vai falar com a igreja, ele faz uma afirmação que me remete a entender que ele já havia explicado alguma coisa. O texto diz o seguinte: olha, nós não vamos voltar a falar mais de princípios básicos, de rudimentos elementares. Ou seja, significa que aquela igreja, aquele povo já tinha recebido um entendimento. E ele queria levar o povo a um novo entendimento. Eu quero orar com você e pregar com você de forma que você entenda que Deus vai nos tirar de um nível hoje e colocar em outro, crendo que Ele já te ensinou algumas coisas. Mas eu quero repetir com você o primeiro tópico, o primeiro princípio que Ele fala. Ele vai nos convidar a nos arrepender daqueles atos e atitudes, das obras mortas, das obras do passado. E tudo que você tem vivido em Deus vai ser fundamentado, vai ser fortalecido se você deixar as obras do passado. Concorda comigo? Para isso é preciso viver um arrependimento. É preciso viver uma novidade de vida. É preciso entender aonde Deus está te colocando, ou melhor, aonde Deus quer te conduzir e te colocar. Porque se eu consigo ter a visão do que Deus tem para mim, então eu consigo entender o que eu preciso renunciar. Entendendo que para viver coisas novas, você precisa se arrepender das coisas do passado. Amém? Agora, eu preciso te dizer uma coisa. Hoje, o que eu quero ministrar aqui não é nada novo que você nunca ouviu, porque eu sei que essa igreja ministra a palavra do Senhor. Então eu tenho que dizer para você que aquilo que eu vou dizer está à luz da Bíblia. Você pode não gostar de mim, é uma segunda-feira, mas eu vou ter que pregar aquilo que a Bíblia está dizendo.
E eu acho que você já está acostumado a ouvir isso, porque essa igreja prega a palavra, amém? Então posso continuar? Ouvi 2 amém, só posso continuar de verdade? A Bíblia tem 66 livros. Em toda a Bíblia, somente 4 capítulos da Bíblia não falam sobre arrependimento, ou sobre necessidade de arrependimento. Gênesis 1 e 2 não havia pecado, então não fala sobre arrependimento, não havia necessidade. Apocalipse 21 e 22, também não há pecado, já estamos morando com Ele no céu, e não há necessidade. Agora, todos os outros capítulos da Bíblia vai falar que o homem precisa se arrepender de alguma coisa. Então, de forma disfarçada, olha para o irmão do seu lado e diz assim: você precisa de arrependimento. Mas sorria para ele não ficar chateado com você. Arrependimento é metanoia. Arrependimento é mudança de vida. Arrependimento é deixar de fazer aquilo que você já fazia no passado e agora não faz mais sentido você fazer. Isso significa que o crente que você era ontem, que você foi ontem, você não será mais hoje, porque a partir de hoje você se arrependeu dos erros do passado, amém? Provérbio vai dizer o seguinte, que precisamos confessar e abandonar. E aqui está o nosso problema como igreja. Por vezes não conseguimos abandonar, até confessamos, mas não abandonamos. E eu quero te convidar nessa noite a olhar para essa palavra e entender que Deus nos convida a confessar nossos pecados e a abandonar, porque se abandonamos, podemos viver o que Ele tem para a nossa vida. Nesses dias, eu e você precisamos deixar os pecados de estimação que nós temos, aqueles que não contamos para ninguém, aqueles que não falamos com ninguém. Mas é preciso abandonar os nossos erros, os nossos hábitos, aquilo que Deus já não se agrada mais de mim e de você. Porque o texto está dizendo o seguinte: eu já não preciso mais falar para vocês sobre aquilo que é básico. Eu e você precisamos todo dia de coisas básicas, concorda comigo? Todo dia tem coisas básicas que a gente tem que fazer. Seja o banho, seja o trabalho, seja o alimento. São coisas básicas. Mas você concorda comigo que tem coisas básicas que vai repetir todos os dias, diversas vezes, para viver algo novo? Eu tenho 2 filhas. A mais nova tem 10 anos. E todo santo dia eu preciso ensiná-las sobre coisas básicas. Mas por que eu faço isso? Porque em algum momento, quando ela amadurecer, ela vai entender que agora ela pode acessar coisas mais complexas, coisas para a idade dela. E assim Deus trabalha comigo e com você. Você precisa vencer o básico para que Deus te coloque num próximo nível. Você pode dizer amém por isso? Agora tem uma diferença entre arrependimento e um sentimento que não é muito sadio, que é um remorso, que é uma forma de olhar como se não tivesse culpa. E aqui eu queria que eu e você estivéssemos no mesmo lugar. Nós estamos no mesmo lugar, num lugar que necessita arrependimento. Eu não quero que essa mensagem traga culpa em você. E nem eu carrego culpa nenhuma. Porque agora, em Cristo, eu posso me arrepender dos meus pecados para viver uma coisa nova nele, que é uma vida abundante que Ele tem para mim. Então eu entendo que aquilo que eu era ontem, eu não sou mais, e eu passo a viver de acordo com a palavra de Deus. Abra sua Bíblia então, em Mateus capítulo 3, versículo 8. Olha o que diz essa palavra. Porque se nos arrependemos, o nosso arrependimento tem que fazer sentido para Deus. E tem uma forma disso acontecer. Amém? Mateus 3, versículo 8 diz assim: deem frutos que mostrem arrependimento. Esse versículo está no meio de uma conversa que o texto anterior está chamando alguém como eu e você, de raça de víbora. Não é um cumprimento muito educado, diríamos até exagerado hoje, mas foi a forma gentil que o texto nos chamou. E nos convida então, se verdadeiramente somos arrependidos, então passemos a dar frutos dignos de arrependimento. Isso significa o quê? Que a partir de agora, eu não somente deixei as obras,
mortas do passado, mas agora eu passo a agir dando frutos dignos do meu arrependimento. Significa que eu vou passar a viver, a caminhar, a respirar, a agir com uma atitude digna de quem se arrependeu. Aí a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é: as suas atitudes são dignas do arrependimento que a palavra nos convida para ter? Pastor, que palavra é essa? Numa segunda-feira eu trabalhei o dia inteiro. É Bíblia, amém? Fala amém. É Bíblia, estou pregando Bíblia. Posso continuar? Amém, glória a Deus. Agora, a gente se engana com frutos. A gente se engana com frutos. Porque pode parecer que vir para a igreja tocar é fruto. Pode parecer que estar aqui pregando é fruto. Pode até parecer que estar tocando o teclado junto comigo e ministrando a palavra através da música é fruto. Mas fruto não é aquilo que eu faço. Fruto é aquilo que eu gero. Então, se eu tenho que fazer algo digno de arrependimento, não é aquilo que eu faço, mas aquilo que eu gero no Espírito. Então você não vai ser medido por aquilo que você faz, mas por aquilo que você gera no Espírito. Ou seja, quem você é, o que você produz. A pergunta é: o que essa pregação produz? O que esse serviço produz? O que esse culto produz? Se ele produz frutos de arrependimento, ou é só uma agenda, uma escala do ministério que a gente veio quebrar a igreja, a gente veio pregar porque o pastor chamou, amém? Mas a nossa atitude, além daquilo que fazemos, gera vida, então estamos chegando naquilo que a palavra está falando. Porque a Bíblia vai dizer que a gente dá frutos, e frutos que permaneçam. Permaneçam. Por isso que não é atitude, por isso que não é escala. A escala de hoje não tem valor amanhã. A escala de hoje você vai cumprir hoje, mas domingo, quando tiver o próximo culto, é outra pessoa. Ela se acabou. É escala. Alguém não veio, você cobriu o buraco dele, ajudou aquela pessoa e está tudo certo. Mas frutos não. O fruto que eu entreguei hoje, que eu gerei hoje, permanece na sua vida. O louvor que você entregou hoje e gerou no nosso coração adoração, permanece na minha vida. Eu vou para casa cantando essa canção. Amanhã de manhã eu estou cantando essa canção porque a ministração gerou algo na minha vida. Frutos dignos de arrependimento, frutos que permaneçam. Esse é o convite de Deus para nós nesses dias. E eu queria que você entendesse que é porque Deus te ama demais. Ele está olhando para mim e para você dizendo: filho, eu te perdoei para que você possa viver uma vida digna de arrependimento. Agora, posso usar o final de semana, o evento do final de semana? Posso usar? Eu não assisti nada, eu não vi nada. Posso? De verdade, ele autorizou, hein? Ok. Teve um culto da Bíblia que foi poderoso. E pelo tempo do culto ontem aqui, também foi poderoso. Ok? Amém? Vocês estavam aqui mesmo? Foram impactados? Aleluia. Então vou pregar nesse sentido. Foi poderoso o culto, teve um manto, teve um manifestar de Deus. Pessoas a Jesus se converteram, renunciaram aos seus pecados, isso é incrível. Mas teve um culto na Bíblia dessa mesma forma. Atos 2. Atos 2 era um culto para 500 pessoas. Mas não vieram 500, vieram só 120. As 120 que vieram, fizeram um culto para o Senhor. Ficaram reunidas até do alto se revestir de poder. Você lembra disso? Pentecostes? Ok. Nesse culto, todos foram cheios do Espírito Santo. Todos falavam em línguas. Todos ficaram impactados. Mas a Bíblia fala que um homem chamado Pedro, ele pega a palavra. Porque quando todo mundo estava impactado, depois de um culto poderoso, começaram a falar: eles são loucos, eles estão bêbados, esse povo não é de Deus, não é possível isso. E Pedro pega a palavra. Ele fala assim: calma aí, são 9 da manhã. Esse povo não está embriagado, é o poder de Deus. Pedro começa a pregar. E a Bíblia fala que quase 3.000 pessoas se convertem, amém? Então vamos lá, um culto poderoso, um povo cheio de Deus, e um homem pregando a palavra. No final da pregação, perguntam para ele: o que devemos fazer? Atos 2:38.
E Pedro vai dizer o seguinte: arrependam-se. Não te incomoda esse texto? Foi um culto poderoso. Todo mundo chorou, todo mundo falou em línguas, todo mundo ficou quebrantado. Como que depois de tudo isso, Pedro fala: arrependam-se? Sabe por quê? Nós estamos acostumados a ver cultos de poder sem transformação. Nós estamos acostumados a vir para o culto da glória a Deus e não mudar de vida. Nós às vezes achamos que só porque viemos para o culto, choramos, o irmão do lado chorou, mudou a gente. Aí Pedro está me ensinando que depois de um culto de poder, é preciso se arrepender. Ou seja, depois de hoje, amanhã é arrependimento. Depois de amanhã, na quarta é arrependimento. Todo dia, após um culto poderoso, é dia de arrependimento. E aí, eu preciso olhar para esse texto com amor, porque ele vai dizer o seguinte: se arrependam e recebam o Espírito Santo. Isso me incomoda mais ainda. Vamos ler a Bíblia? Vamos ler a Bíblia. Atos 2. Vamos ler a Bíblia. Sei que você já leu hoje, fez o devocional. Amém? Amém ou não amém? Amém, ok. Concorda comigo que eu estou falando de um culto poderoso? Amém? É um culto poderoso? Pedro falando com o povo: irmão, o que faremos? Ele diz: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e recebam o dom do Espírito. Culto poderoso e arrependimento são coisas separadas. Só que nós confundimos isso. Parece tudo igual pra gente. Num culto que Deus se manifesta, às vezes nem falou com você, mas como o irmão do lado chorou, a irmã se quebrantou, você acha que o culto foi poderoso para você. Mas eu e você precisamos de arrependimento. Todo dia, em direção a Cristo. E isso muda a minha história e muda a sua. Porque se é preciso arrependimento para receber o dom do Espírito, então a cada culto que eu entro, Deus, fala comigo de forma tão poderosa que eu quero me arrepender para receber o que o Senhor tem para a minha vida. Você crê nisso? É isso que eu creio. E eu creio que você pode viver isso, arrependimento. Agora, pastor, como é que eu percebo se eu me arrependi? E eu vou citar algumas coisas para você. Se você se arrependeu, mas continua roubando, você está mentindo para Deus. Se arrependeu, mas continua traindo, está mentindo para Deus. Você se arrependeu, mas continua com os mesmos hábitos do passado, você está mentindo para Deus. E mentindo para você, achando que a gente vai morar no céu fazendo a mesma coisa, e não vamos. Só iremos morar no céu, só iremos ser buscados como igreja se um dia nos arrependemos dos nossos pecados. Então esse evangelho que diz: vem como você está e fique como você está, não existe. É fake news, é internet, é qualquer coisa menos evangelho. Se você se arrependeu, ou diz que se arrependeu, mas continua... Eu posso falar tudo? Posso, então tá bom. Será que eu volto aqui depois, pastor? Não sei. Se você se arrependeu, mas continua usando uma roupa para se insinuar para alguém, você está mentindo para Deus. Estou falando para homem e para mulher, tá? Se você diz que se arrependeu, mas não pode ver uma mulher na rua, você está mentindo para Deus. Se você se arrependeu, mas se insinua para um homem, é só no olhar, é só discreto, ninguém está vendo, você está mentindo para Deus. Então a nossa postura tem que ser sim, sim, não, não. Arrependimento ou morte, querido. Precisamos viver isso de forma poderosa e verdadeira. Ou é tudo ou é nada para Deus. Não tem meio termo. Então a Farol, essa igreja, a minha igreja, a igreja de Cristo, precisa parar de viver cultos de mover e viver cultos de arrependimento. E eu sei que eu estou só te lembrando disso. Não é uma palavra contra a igreja. Eu quero te levar nesse outro nível que vocês já estão prontos para viver. Amém? Entenda isso. Pode glória a Deus se você quiser, fica à vontade.
Amém? Porque, sabe qual que é o meu medo? Errar o alvo. É pecar a ponto de errar o alvo. Há 3 meses atrás eu estava em São Paulo. Eu loquei um carro. Eu fui de Osasco até a Zona Leste de São Paulo, onde minha família mora. No meio do caminho eu errei o caminho. E o meu coração apertou. Porque eu falei assim, como que eu vou chegar no lugar certo com a minha família? Eu errei o caminho. Eu fiquei com o coração apertado. Eu não conheço São Paulo a ponto de dirigir à noite, era meia-noite. E eu queria chegar com a minha família no lugar seguro. Eu queria levar a minha família para casa em segurança. E é exatamente nessa hora que eu comecei a pensar que eu deveria viver assim, fugindo do pecado, com medo de errar, com medo de não levar a minha família, a minha vida para o lugar que estão esperando, que é o céu. O medo que eu tinha era de alguém me parar no meio do caminho, minha filha ser roubada, algo acontecer com as minhas filhas, com a minha esposa. Sabe, esse medo de errar devia fazer parte do nosso dia a dia. Esse medo de não agradar a Deus devia fazer parte do nosso dia a dia. Porque se isso entrar no nosso coração, vai entrar uma outra coisa também: a alegria de viver na presença dEle, a alegria de fazer a vontade dEle, a alegria de ser tocado pelo nome dEle. Eu vivi dias que eu fiquei, obrigado, faz parte. Obrigado. Sabe, eu vivi dias que eu não queria me errar de novo. Eu não queria falhar de novo. Era a minha família. E sabe, eu estava levando a minha família para casa em segurança. E sabe o que vai acontecer comigo, com você, se a gente parar de errar, parar de pecar? A gente vai ter um lugar para morar com o nosso Senhor Jesus. Eu não sei se você espera isso, mas eu acho que vai acontecer em breve. Em breve Ele vem buscar a sua igreja. Em breve iremos morar com Ele nos céus. Só que para isso, nós não podemos errar o alvo. Nós não podemos errar. Nós não podemos brincar de ser crente. E eu acho que estamos caminhando para isso. Agora, pastor, tem tanta coisa, como é que eu faço para chegar nesse lugar de segurança? Abre comigo em Hebreus capítulo 4, versículos 15 e 16. Aleluia. Aleluia. Deus poderoso, Deus, Deus poderoso, Pai. Hebreus capítulo 4. Aleluia. Hebreus 4, 15 e 16. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza ao que confessamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nós, das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação e ainda que sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos a graça que nos ajude no momento de necessidade. Como eu queria que você acreditasse nisso, que o lugar de acesso está pronto para mim e para você. Não existe medo, não existe dúvida de que Ele rompeu a morte, venceu a morte, para dar para mim e você acesso ao trono da graça. Arrependimento te leva para um lugar de graça, em que Deus faz aquilo que você não pode fazer. Ele começa a cuidar daquilo que você não pode cuidar, e Ele começa a fazer de você aquilo que você mesmo não tem capacidade de fazer. Mas Ele transforma a minha vida e a sua vida. Você crê nisso? Aleluia. Eu tenho um convite para você. Isaías 6 fala de um homem, um profeta que encontra Jesus, encontra Deus. Isaías fala: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Eu gostaria de te mostrar esse texto talvez com outra ótica, um outro olhar, para que você pudesse entender algo de Deus.
Tem momentos que Deus vai te levar para um lugar de intimidade tão grande com Ele, que não vai precisar de ninguém te acusar, ninguém te apontar, o seu líder, o seu pastor, e ninguém vindo de Leão para te falar alguma coisa. Você vai entrar no seu secreto com Deus, e vai ser o dia em que você vai encontrar Deus, e você vai ver a sua iniquidade. Será que estamos chegando nesse lugar? Amém? Estamos chegando nesse lugar em que Deus fala conosco, Deus ministra nosso coração e a gente vê Deus. E como ele viu Deus, ele entendeu: eu sou um homem de impuros lábios. Ninguém se levantou para acusar Isaías. Ninguém foi falar com ele: ei, Leandro, está em pecado. Ei, João, está em pecado. Não, ei, Isaías, está em pecado. Não, eu vi o Senhor. E quando ele viu o Senhor, ele entendeu o quanto ele era pecador. A minha oração é que você veja o Senhor nessa noite. Porque se você vê o Senhor nessa noite, eu não tenho que te acusar, eu não tenho que te falar nada, te lembrar de nada. Você vai entender que Deus falou com você, e você entendeu aonde está errando. Ele compreendeu o pecado dele. Isso é reconhecimento. Sabe qual é o nosso problema nos dias de hoje? A gente não gosta de uma acusação, de um confronto. Se o pastor te chamar para um gabinete hoje, você fala assim: pastor, mas hoje eu nem fiz nada hoje. Pode ser amanhã que eu vou me arrepender. Eu venho amanhã, pastor. Eu sei que você não quer isso. Então eu também não quero isso. Mas se nós não queremos isso, precisamos viver então encontrando Deus todos os dias. Todo dia você encontra Deus. E quando você encontrar Deus, Ele vai te falar assim: ei, Leandro, você precisa mudar aqui. Sua boca está impura, sua fala está impura. A minha pergunta para você: se estamos num culto de arrependimento, estamos falando sobre isso, a minha pergunta para você é: se Deus te encontrar hoje, e Ele está aqui para isso hoje, onde Ele tocaria na sua vida? Onde o anjo tocaria na sua vida hoje? Olha para o seu coração. Eu te convido a olhar para o seu coração. Se Deus se revela através da palavra, e um anjo estivesse aqui agora, onde ele tocaria em você? Será que a sua oração seria: Senhor, eu sou um homem de mãos impuras, toca nas minhas mãos. Senhor, eu sou um homem de olhares impuros, toca os meus olhos. Senhor, eu sou uma mulher de palavras duras, toca na minha língua. Senhor, eu sou um homem de coração duro, toca no meu coração. Senhor, na minha mente eu só penso coisas erradas, toca na minha mente. Porque a Bíblia está falando que o toque trouxe transformação. Não fala nem que houve dor, mas trouxe transformação. E é essa transformação que eu oro para a minha vida e para a sua. Que a gente se encontra cada dia com Deus, mas no encontro com Ele, a gente tem que perder alguma coisa. Não tem como se encontrar com Deus e sair ganhando sempre. Ele pode te dar unção, Ele pode te dar cuidado, mas você vai ter que perder alguma coisa desse velho homem, velha mulher que você tem. E eu também. Então, que o Senhor possa nos levar a um lugar de arrependimento. Que a partir desses dias, os nossos frutos sejam dignos de arrependimento. E digno de arrependimento, gerando transformação na minha vida e na sua. Você crê nessa palavra? Queria você fechar seus olhos por um momento. Eu sinto Deus neste lugar. É muito perceptível ver que vocês vêm de um final de semana, de dias que foram intensos. Intensos de trabalho, mas intensos também de ministração e autoridade do Senhor. Posso ser sincero com vocês, esse é um lugar que traz paz. Esse é um lugar que traz paz. Nós te louvamos, Senhor. Te pedimos, Pai dos céus abertos, permanentes sobre este lugar. Te pedimos, Pai, a Tua vontade sobre este lugar de forma permanente, levando homens e mulheres ao arrependimento verdadeiro e genuíno. Declaramos, Pai, que o Teu querer seja o nosso maior desejo. Você pode pedir céus abertos sobre este lugar. Aleluia. Aleluia.
Te pedimos, Pai, os céus abertos sobre este lugar, para que o Teu anjo possa tocar nossas vidas, para que o Espírito Santo possa ministrar o nosso coração. Aleluia, aleluia. Comece a orar no seu lugar. Comece a orar no seu lugar, pedindo a ministração do Espírito Santo sobre este lugar. Seja sincero com o Senhor nessa noite. Seja sincero com o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Será que você pode ser sincero com o Senhor? Não, isso não é um lugar de acusação, isso não é um ambiente de acusação, isso não é um ambiente de medo. Eu creio que esse lugar é um lugar de segurança para mim e para você. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo, tenha liberdade neste lugar agora. É o Senhor que convence o homem, não sou eu. É a Tua palavra que tem poder, é a Tua palavra que tem autoridade, e ela nos convida a uma transformação verdadeira. Aleluia. Aleluia. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui, Teu amor liberta-me. Estás aqui num trono de louvor. Tua presença me curou, fascinado estou. Você pode pedir para o Senhor dizer: toca, toca, toca. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Só de pé, em nome de Jesus, eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Você que crê que Deus pode mudar a sua história hoje. Você que crê que Deus pode fazer algo diferente hoje, a partir de um toque dele, somente se você crer. Abre o céu sobre este lugar, Deus. Abre o céu sobre este lugar, Deus. Aleluia. Abram os céus, o Teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o Teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover a nossa fé.
arrependimento, frutos que gerem arrependimento. E que se abram os céus, o teu reino vem, nossa festa no nosso Deus. Que se abram os céus e o teu reino vem, nossa festa no nosso Deus. E que se abram os céus, o teu reino vem, nossa festa no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Feche seus olhos se você pode no seu lugar. Senhor, ao ambiente pronto nós cremos nisso. Ao ambiente pronto nós cremos nisso. O nosso coração está pronto, a nossa vida está pronta, e nós queremos entender aonde o Senhor quer tocar em nós. Espírito Santo começa a visitar os corações agora. Eu queria que você orasse no seu lugar comigo. Ore no seu lugar. Diga: ei, Espírito Santo, fala comigo. Toca a minha vida. Toca a minha vida de uma forma que tenha transformação. Aleluia. 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 Não somente são céus abertos, mas é um desejo de Deus. Não é somente o culto, é um desejo de mudança. Não é somente um encontro, é um desejo de transformação. E é isso que está nos movendo aqui nessa noite. Queria que você colocasse a mão no seu coração nessa noite. Eu não sei se é o seu coração que Deus quer tomar, que Ele quer tocar, mas que Ele possa tocar a sua vida nessa noite. Espírito de Deus, Espírito de Deus, visita o nosso coração agora e traz em nós entendimento, conhecimento, revelação daquilo que o Senhor quer fazer. Com Isaías foi a boca, mas Senhor, toca os nossos olhos, nossas mãos, o nosso coração, o nosso pensamento. Isso vai gerar em nós atitudes novas, filhos obedientes, filhos maduros. Porque uma versão desse texto de Hebreus diz que eu não vou falar dos princípios básicos, eu vou falar de outros assuntos que gerem maturidade. O que essa casa precisa, o que essa cidade precisa, o que o Brasil precisa, o que a França precisa, é de filhos maduros de Deus. Vou dizer de novo: o que essa casa precisa, o que o Brasil precisa, a Europa precisa, é de uma manifestação dos filhos maduros de Deus. Filhos que se arrependem e deixam, filhos que se arrependem e vivem uma nova vida. Esses dias são dias de mudança de vida, de arrependimento. Você precisa crer que os céus vão se abrir, mas quando o céu se abrir, Deus vai se revelar, e que quando Ele se revelar, tem que haver transformação. Aleluia. 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 Só está aqui, Deus. Aleluia.
Aleluia. O Senhor está aqui tocando vidas, eu creio nisso. Eu creio nisso, eu creio nisso. Sabe o que eu entendo? É que ambientes espirituais têm que ser percebidos. Amém? Ambientes espirituais precisam ser percebidos. Eu acredito que Isaías percebeu que existia um mover diferente daquela sala. Ele estava vendo o Senhor. Ele não estava no culto por acaso. Não era um encontro momentâneo, não era agenda. Era um encontro com Deus. O que eu sinto nessa noite é que nós estamos vivendo um encontro com Deus. Um encontro que marca a nossa vida, que marca a nossa história. E sabe, encontro com Deus não são dias que a gente agenda ou marca, é quando Ele quer. É quando Ele encontra um coração pronto. E a impressão que eu tenho é que Ele nos encontrou nessa noite. Que Ele nos encontrou para falar: ei filho, eu estou cuidando de você. Ele está neste lugar para dizer assim: ei, eu estou cuidando de você. Eu vou tocar na sua vida. E quando eu tocar a sua vida, talvez vai doer um pouco, mas a mudança, o toque, é para fazer de você um filho maduro. Então eu vou te levar para um lugar de maturidade. O próximo nível, o próximo passo é um lugar de maturidade. Então eu e você como igreja hoje vamos nos arrepender para viver o que Deus tem para nós. Em nome de Jesus. Aleluia. Espírito Santo, faça de nós uma igreja viva. Viva. Filhos maduros que se arrependem, confessam, abandonam e vivem novidade de vida. Eu oro por dias de testemunhos de mudança de vida. Eu oro por cultos de testemunho, simplesmente para contar: eu deixei, eu mudei de vida, eu sou outra pessoa. As minhas amizades mudaram, o que eu escutava mudou, o que eu via mudou. Onde eu frequentava, eu não frequento mais. Aquilo que eu fazia, eu não faço mais. Por quê? E todos vão dizer a mesma coisa: eu tive um encontro com Deus. Eu tive um encontro com Deus. E isso mudou a minha história. Talvez com você possa ser hoje, talvez com alguns será amanhã, outros nessa noite, outros foi ontem também, no culto de ontem, e foi tocado de uma forma que houve transformação. E o testemunho vai ser: eu me encontrei com Jesus, eu me encontrei com Ele. E quando eu me encontrei com Ele, tudo mudou, tudo foi transformado. E agora eu gero frutos dignos de arrependimento, pelo poder que é no nome de Jesus. Você crê nisso? Diga para o seu irmão: eu creio que você viverá dias de transformação. E quando estiver pronto, conta para mim o seu testemunho. Eu vou celebrar junto com você. Amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso.